Boa tarde, pessoal. Eu estava aqui pensando com meus botões, né? E eu lembrei de uma coisa que eu ouvi muito nas minhas viagens para fora do estado aqui, né? Eu escutei muito lá fora que a gente não produz nada aqui no estado, né? Então, se a gente não produz nada, a gente está sendo mantido por outros estados, né? Por outras regiões. E, portanto, a gente é como se fosse um peso morto. Eu estou falando da gente como estado, como paraense, né? Certa vez, num determinado estado, eu não vou citar nomes aqui, porque o objetivo aqui não é causar nenhum mal-estar, né? Eu escutei de uma pessoa que se nós não tínhamos empregos, então nós não gerávamos impostos. Se nós não pagávamos impostos, nós éramos sustentados pelos outros estados da federação, né? E eu confesso que na época eu não tinha muito entendimento de como as coisas funcionavam, aquilo me pareceu razoável. Hoje eu vim dar uma pesquisada rápida aqui na internet, né, sobre o que é que o estado do Pará produz, né? E aí rapidamente olhando aqui, né, eu encontrei uma infinidade de recursos minerais, de recursos vegetais, né, que são extraídos aqui do meu estado, né, são levados para outras regiões, e a pergunta que a gente faz é: para onde vai toda essa riqueza? Por exemplo, né, só de recurso mineral aqui, né, o estado do Pará ele produz ferro, bauxita, cobre, manganês, níquel, ouro, diamante, calcário, caudim, areia, sal, carvão mineral e radioativos. Eu estou falando aqui só de extração mineral. Mas se eu vier para o extrativismo vegetal, né? Em primeiro lugar, vamos deixar claro o que é o extrativismo vegetal, né? É a atividade de recolher recursos naturais de origem vegetal, como frutas, raízes, madeiras, folhas, resinas, seivas. Isso é extrativismo vegetal. A gente está falando aqui de extrativismo mineral, né? Só no extrativismo mineral a gente tem aqui todos esses minerais que eu citei, né? Mas não satisfeito, eu fui dar uma pesquisada para que servem esses minerais, né? Então olha só, o minério de ferro ele é utilizado para a produção do aço. O que é o aço? É uma liga metálica, é uma das ligas metálicas mais utilizadas no mundo. Eu até escrevi aqui para mim não falar bobagem, né? Ele é utilizado na construção civil, na fabricação de veículos, máquinas, eletrodomésticos e afins. Tá, vamos lá. Estânio. Estânio também é produzido aqui, também é extraído daqui com recurso mineral, né? É um metal utilizado para a fabricação de soldas, ligas metálicas, embalagens, produtos químicos, componentes eletrônicos. Cobre. Muito utilizado na produção de materiais condutores de eletricidade, como fios e cabos, como também ligas metálicas, como latão, bronze. Também é utilizado na produção de moedas, conectores eletrônicos, tubulações de água a vapor, utilizado amplamente na produção telefônica, como os cabos e componentes, e também telecomunicações. Manganês, utilizado na produção de ligas metálicas, como aço, cobre, zinco, alumínio, estanho, chumbo, fabricação de pilhas, palitos, fósforo, pilhas, palitos de fósforo, vidros, fogos de artifício na indústria química, também de couro e têxtil, né? E também como fertilizante. Bauxita. Bauxita é interessantíssimo, né? Ela é utilizada na produção de alumínio, né? E aí você tem uma parte separada que da bauxita você utiliza ela na produção de alumínio, mas você também tem a alumina, né? E aí essa parte da alumina eu vou falar depois porque ela é uma parte grande, tá? A gente vai pular isso aqui agora, né? Aí você tem o caudim, que é utilizado na indústria para produção de papel, tintas, cerâmicas, louças, vidros, refratários, borracha, plásticos, adesivos, cimentos, inseticidas, pesticidas. Na agricultura é utilizado na produção de plantas cultivadas contra pragas e também como cosméticos na fabricação de cremes e pomadas. Gente, a lista é enorme. Isso aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ainda eu falei o quê? Eu falei do ferro, estânio, cobre, manganês, bauxita, caudim, né? Eu ainda não falei de outras riquezas que são extraídas aqui. Então, assim, gente, por que eu estou fazendo isso? Porque, para mim também, é uma surpresa saber que o meu estado produz isso tudo, né?
Só que aí surge uma pergunta: se vocês são produtores de tanta riqueza mineral, e eu estou falando aqui só de riqueza mineral, não falei nem de extrativismo, não cheguei nem a falar de agropecuária, a gente exporta carne bovina, não falei da cultura, não falei do açaí, não falei da castanha do Pará, não falei de uma infinidade de coisas que o meu estado produz, e isso sai tanto para fora do país quanto para dentro do país. A pergunta que fica é: se nós produzimos isso tudo, se tem tanta riqueza mineral, vegetal aqui, por que que nós vivemos numa espécie de uma pobreza tão grande aqui, né? Por que que quando a gente vai lá para fora, como por exemplo quando eu fui para o sul do país, eu vi tanto desenvolvimento e não via isso aqui, né? Por que que o meu estado ele é tão rico e ele é explorado, por assim dizer, e a gente não consegue ver o desenvolvimento da nossa região aqui? A resposta, no meu entendimento, é muito simples, né? A gestão desses recursos não está sendo bem feita, né? E aí eu não quero entrar no espectro político, que não é meu objetivo aqui, falar da corrente A, B ou C, falar bem de uma corrente e mal de outra, mas a gente tem que concordar uma coisa, né? Se a gestão dos nossos recursos, né, ela fosse bem feita, a gente era para ser um dos estados mais ricos, né, da federação. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, as duas maiores usinas hidrelétricas estão aqui no nosso estado. E acreditem, o nosso quilowatt é um dos mais caros do Brasil. Se não for o mais caro, né? A gente tem a usina de Itaipu e Belo Monte. E apesar da gente ser produtor de energia e a gente vender energia lá para fora, para outros estados, a gente paga um absurdo na energia elétrica, a ponto da gente não conseguir, às vezes, ter um ar-condicionado dentro de casa. E a gente chega aí em regiões como o sul e sudeste, principalmente no sul, que é um clima mais frio, todo mundo tem um ar-condicionadozinho dentro de casa, né? Então, assim, é desproporcional o que a gente produz como riqueza e o que a gente recebe de volta, né? É desproporcional tudo aquilo que é extraído daqui e o que retorna ou em royalties ou em impostos, né? É óbvio que tem alguém aí que tá lucrando com isso, e quando eu falo alguém, eu não estou me referindo a uma pessoa, eu estou me referindo a uma série de instituições que estão se beneficiando, né? Mas o que eu quero, o objetivo desse vídeo é dar uma resposta para as pessoas que acreditam que a gente não produz nada, que a gente não acrescenta nada, que a gente não soma nada com o país, que a gente, enquanto pessoa, não tem nada para acrescentar, né? Nós somos sim um estado muito rico, né? Eu achei interessante, eu fui nessa pesquisa breve que eu fiz aqui na internet, né? Eu estava olhando a bacia do Amazonas, né? A gente tem ouro e diamante lá, e a gente tem muita ONG extraindo ouro ilegalmente. Até hoje se extrai ouro e diamante legalmente da nossa floresta amazônica, né? E quando eu falo floresta amazônica, eu quero deixar claro que eu não estou falando do estado do Amazonas, eu estou falando da floresta amazônica, que compreende vários estados, né? Inclusive o estado do Amazonas, tá? E assim, a gente tem uma infinidade de riquezas, a gente não era para viver do jeito que a gente vive, a gente era para viver muito bem. O nosso clima, ele é um clima muito favorável para a agricultura também, aqui chove bastante, diferente de outras regiões que você não tem chuva, né? Os nossos rios são extremamente navegáveis, né? A gente às vezes não precisaria nem ter tantas rodovias quando a gente tem, porque a gente tem rio para tudo que é lado, né? E a pergunta que se faz é: por que que a gente tem que sair daqui do nosso estado para ir para outros estados da federação? Às vezes a gente vai sofrer com a saudade, muitas das vezes a gente sofre preconceito regional, né? Todo mundo que mora fora sabe disso, independente se você gosta ou não do local onde você mora, a gente sofre preconceito regional. A gente às vezes é tido como alguém ignorante, que não tem a mesma capacidade de aprendizado em algumas regiões. Isso acontece no mundo todo, né? E o paraense, ele é igual o brasileiro que tem que ir para fora do país para ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes o brasileiro, ele ama o seu estado, ele ama a sua terra, né? Mas pelo Brasil ser administrado da maneira como ele é administrado, a gente é obrigado a ir lá para fora, fazer coisas que a gente não precisaria fazer para conseguir ter uma qualidade de vida um pouco melhor, para conseguir gerar alguma riqueza, algum recurso que a gente possa deixar para os nossos entes queridos, né? E ganhar um dinheiro lá fora e depois voltar. E o paraense não é diferente. O paraense, assim como o brasileiro que vai lá para os Estados Unidos, ou que vai para o Japão, ou que vai para o Canadá, ou que vai para outras regiões do mundo,
tentar a vida, tentar a sorte, porque não consegue fazer isso dentro do seu país, o paraense da mesma forma ele tem que sair daqui do seu estado, né, para poder tentar ganhar a vida no sul, no sudeste. Eu sou de uma época que todo mundo ia para o Rio de Janeiro, agora o pessoal está todo mundo indo para o sul do país, porque dentro do estado dele não consegue ganhar dinheiro. E do meu ponto de vista, a culpa disso tudo é dos nossos políticos, né, que ao invés de serem servos do povo, estão se servindo desse povo, né, pelo o mau uso da gestão pública. A gente não tem uma economia aquecida, a gente não tem empresas, a gente tem empresas que exploram, né, os nossos minérios, nossos recursos. A gente vai aqui para o sul, sudeste do Pará, tá cheio de empresa francesa, alemã, holandesa, né, explorando os nossos recursos, e às vezes você não tem funcionários brasileiros trabalhando nessas empresas, porque eles trazem tudo de fora, eles só querem o nosso recurso mineral, né? E a capital do nosso estado, que era para ser uma capital super desenvolvida, ainda é uma capital muito atrasada em relação a outras capitais, né? Eu digo isso porque eu já fui lá fora, eu já tive a oportunidade de conhecer Santa Catarina, tive a oportunidade de conhecer o estado do Paraná, né? Claro que eu não rodei todas as cidades, rodei algumas rodovias, mas assim, é brutal a diferença de desenvolvimento nesses locais e aqui, né? E isso me traz um pouco de frustração e tristeza por estar numa terra tão rica, tão boa, com uma cultura tão rica, a gente é tão acolhedor, né? O nosso clima ele é gostoso, a nossa cidade, ela, apesar de ser uma cidade quente, mas ele tem um clima úmido, né? A gente não sofre com frio e a gente às vezes não consegue viver dentro do nosso estado, a gente tem que ir para fora, né? Isso aqui foi um pequeno apanhado, né? Porque tem muita coisa que, se eu for descrever aqui, a gente ia passar horas falando sobre isso, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é isso: a gente produz muita coisa, a gente tem muita riqueza. O estado do Pará ele tem sido explorado desde a época do Império Português, ele continua sendo explorado, né? E a gente deveria ter direito a usufruir um pouquinho dessa riqueza, que infelizmente hoje em dia está na mão de alguns, né? Principalmente dos nossos políticos que estão aí se banhando nas nossas riquezas, e a gente está aqui lutando para sobreviver, né? Que a palavra é essa mesmo, a gente não vive, a gente tem sobrevivido dentro desse estado, né? Então o objetivo desse vídeo aí é trazer uma conscientização para nós paraenses daquilo que nós temos, e também para as pessoas de fora, de que nós não somos um parasita que vive à custa dos outros. Nós produzimos muita coisa, infelizmente nós não tivemos o privilégio, e aí eu concordo com vocês, o paraense ele, às vezes ele não sabe votar, mas isso não é um problema só do meu estado, às vezes isso é um problema do Brasil, né, de não saber eleger os seus governantes, tá? Voltando no ponto, eu não estou aqui falando de político nenhum, direita ou esquerda, estou trazendo um fato e fazendo uma reflexão sobre isso, tá bom? Era isso, obrigado. Uma boa noite a todos. O vídeo de hoje foi sobre isso, foi uma reflexão a respeito da economia, né, daqui da região norte. Eu vou sempre estar falando disso porque eu sou daqui, né, eu não tenho como falar de outros locais, né, eu vou falar muito daqui, né, porque é daqui que eu sou, tá bom? Uma boa tarde aí para vocês.